Você sabia que o câncer de pâncreas é um dos tipos mais perigosos e letais do mundo? E o mais assustador, ele costuma ser silencioso. Quando os primeiros sintomas aparecem, muitas vezes a doença já está avançada. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só no Brasil, milhares de pessoas descobrem o câncer de pâncreas todo ano, e a maioria delas em estágios já muito graves. Por isso, hoje você vai entender tudo sobre essa doença que tira o sono de médicos e especialistas no mundo inteiro. Vou te mostrar os sintomas que ninguém te conta, os fatores de risco escondidos e, principalmente, o que você pode fazer para se proteger. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem você ama e presta muita atenção, porque essa informação pode literalmente salvar vidas. Agora, vamos direto ao ponto. Capítulo 1. O que é o câncer de pâncreas e por que ele assusta tanto? O pâncreas é um órgão fundamental, mas muitas pessoas sequer sabem exatamente onde ele fica ou qual sua função. Ele está localizado no abdômen, logo atrás do estômago, e é responsável por produzir enzimas que ajudam na digestão e hormônios importantes como a insulina, que regula o açúcar no sangue. Quando falamos de câncer de pâncreas, estamos nos referindo ao crescimento descontrolado de células dentro desse órgão. O grande problema é que, diferente de outros tipos de câncer, ele geralmente não causa sintomas claros nas fases iniciais. Isso significa que a pessoa pode estar com o câncer se desenvolvendo por meses, ou até anos, sem perceber. E quando finalmente descobre, muitas vezes a doença já está em estágio avançado, dificultando o tratamento. Além disso, o câncer de pâncreas tem a reputação de ser agressivo e de se espalhar rapidamente para outros órgãos, o que aumenta ainda mais os riscos. É por isso que ele é considerado um dos mais perigosos do mundo, e o alerta precisa ser feito agora, antes que seja tarde demais. Capítulo 2. Sintomas silenciosos que você nunca deve ignorar. Como falamos, o grande perigo do câncer de pâncreas é o silêncio. Ele não costuma dar sinais claros no começo, o que dificulta o diagnóstico precoce. Mas isso não significa que o corpo não fale. Existem sintomas sutis que muitas pessoas ignoram e é sobre eles que precisamos conversar agora. Um dos primeiros sinais é a dor abdominal que pode irradiar para as costas. Essa dor costuma ser persistente, não melhora com remédios comuns e pode se intensificar após as refeições. Muitas vezes é confundida com problemas digestivos simples, o que faz com que a pessoa demore a procurar ajuda médica. Outro sintoma comum é a perda de peso inexplicável. Se você está emagrecendo sem fazer dieta ou exercícios, isso pode ser um sinal de alerta. No câncer de pâncreas, isso acontece porque o órgão afetado interfere na digestão e na absorção de nutrientes. Além disso, é importante ficar atento a episódios de náuseas, vômitos, perda de apetite e, principalmente, icterícia, aquela coloração amarelada na pele e nos olhos. Esse sinal indica que o câncer pode estar bloqueando o ducto biliar, o que é extremamente sério. Fezes claras, urina escura e coceia no corpo também são sintomas que merecem investigação, especialmente quando aparecem juntos. Lembre-se, quanto mais cedo identificar esses sinais, maiores são as chances de tratamento eficaz. Nunca ignore o que seu corpo tenta te mostrar. Capítulo 3. Os principais fatores de risco. Você está exposto. Agora que você já sabe quais sintomas prestar atenção, é fundamental entender se você faz parte do grupo de risco para o câncer de pâncreas. O primeiro fator é a idade. A maioria dos casos acontece em pessoas com mais de 55 anos, mas isso não significa que os mais jovens estão totalmente protegidos. O histórico familiar também pesa muito. Se alguém da sua família, principalmente pais ou irmãos, já teve câncer de pâncreas, as suas chances aumentam. Outro ponto de atenção é o tabagismo. Fumar não só prejudica os pulmões, mas também aumenta significativamente o risco desse tipo de câncer.
estudos mostram que fumantes têm até 3 vezes mais chances de desenvolver a doença. O consumo excessivo de álcool, dietas ricas em gorduras saturadas, sedentarismo e obesidade também estão diretamente ligados ao aumento do risco. Além disso, quem já sofre de diabetes ou pancreatite crônica, uma inflamação persistente do pâncreas, precisa redobrar o cuidado. Se você se encaixa em um ou mais desses fatores, este vídeo é ainda mais urgente para você. Capítulo 4. Como o câncer de pâncreas se desenvolve no corpo. Para entender melhor a gravidade dessa doença, é importante saber como ela age dentro do organismo. O câncer de pâncreas se inicia quando células desse órgão sofrem mutações genéticas e começam a se multiplicar de forma descontrolada. Diferente das células saudáveis, essas células cancerígenas não cumprem suas funções e ainda competem por espaço e nutrientes. Com o tempo, essas células formam um tumor que pode invadir tecidos vizinhos e se espalhar para outros órgãos, o que chamamos de metástase. O mais preocupante é que o pâncreas está localizado próximo de estruturas vitais, como o fígado, o estômago, o baço e o intestino. Por isso, quando o tumor cresce, ele rapidamente compromete outras regiões, tornando o tratamento muito mais difícil. Esse comportamento agressivo é o que torna o câncer de pâncreas tão letal. Daí a importância de agir preventivamente e buscar o diagnóstico o quanto antes. Capítulo 5. Mitos e verdades sobre o câncer de pâncreas. Com tantas informações circulando por aí, é normal se confundir sobre o que realmente é verdade ou mito. Vamos esclarecer alguns pontos agora. Mito: o câncer de pâncreas só atinge idosos. Verdade: embora a maioria dos casos ocorra após os 55 anos, pessoas mais jovens também podem ser diagnosticadas, principalmente se tiverem fatores de risco. Mito: não tem como prevenir o câncer de pâncreas. Verdade: apesar de não existir uma fórmula mágica, adotar hábitos saudáveis reduz significativamente o risco. Mito: todos os casos são fatais. Verdade: embora seja uma doença grave, quando diagnosticada precocemente, existem chances de tratamento eficaz e até cura, principalmente em estágios iniciais. Mito: só quem fuma tem risco. Verdade: o cigarro aumenta o risco, mas obesidade, diabetes, alcoolismo e histórico familiar são fatores importantes. Desmistificar essas ideias é essencial para que as pessoas se protejam e busquem ajuda médica sem medo ou vergonha. Capítulo 6. O que a ciência diz sobre prevenção e diagnóstico precoce. A medicina avança a cada dia e entender o que realmente funciona na prevenção é vital. Pesquisas indicam que adotar um estilo de vida saudável pode reduzir o risco de vários tipos de câncer, inclusive o de pâncreas. Isso inclui parar de fumar, essa é uma das medidas mais eficazes, controlar o peso, o excesso de gordura corporal está ligado ao desenvolvimento de tumores, manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, fibras e pobre em alimentos processados, reduzir o consumo de álcool, bebidas alcoólicas em excesso são fator de risco comprovado. Praticar atividades físicas regularmente. O sedentarismo é inimigo da saúde em geral. Quanto ao diagnóstico precoce, o grande desafio é que não existe um exame de rotina específico para o câncer de pâncreas, como ocorre com o câncer de mama ou de próstata. Por isso, pessoas com fatores de risco ou sintomas suspeitos devem buscar acompanhamento médico. Exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética podem ser solicitados conforme a avaliação do especialista. Além disso, em casos específicos podem ser feitos exames de sangue para detectar marcadores tumorais, embora esses exames não sejam 100% conclusivos sozinhos. A ciência reforça: quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores as chances de tratamento e sobrevida. Capítulo 7. Passos concretos para reduzir o risco e cuidar da sua saúde. Agora que você entendeu a gravidade do câncer de pâncreas, os sintomas e os fatores de risco, é hora de falar de ação prática. Afinal, informação sem atitude não protege ninguém. Primeiro passo: cuide da alimentação. Inclua mais vegetais, frutas frescas, grãos integrais e alimentos ricos em antioxidantes na sua rotina. Evite frituras, alimentos ultraprocessados, excesso de carne vermelha e bebidas açucaradas.
Segundo passo, mantenha o peso saudável. A obesidade está diretamente ligada ao risco de vários tipos de câncer, inclusive o de pâncreas. Terceiro passo, pratique atividades físicas. Caminhadas diárias, exercícios moderados ou esportes de sua preferência ajudam a fortalecer o corpo e o sistema imunológico. Quarto passo, se você fuma, pare imediatamente. O cigarro é responsável por milhares de mortes evitáveis todos os anos, e deixar esse hábito é um dos maiores presentes que você pode dar à sua saúde. Quinto passo, faça exames de rotina e acompanhe sua saúde com um médico de confiança, especialmente se você tem fatores de risco ou histórico familiar da doença. E por último, esteja atento aos sinais do corpo: dor abdominal persistente, perda de peso sem explicação, icterícia, náuseas e cansaço extremo não podem ser ignorados. Resumo e dicas práticas. O câncer de pâncreas é sem dúvida uma das doenças mais perigosas da atualidade, principalmente por seu desenvolvimento silencioso e agressivo, mas, como vimos ao longo deste vídeo, existem medidas concretas para se proteger e aumentar suas chances de viver com saúde e qualidade de vida. A informação é sua primeira arma. Conhecer os sintomas, entender os fatores de risco e adotar hábitos saudáveis pode fazer toda a diferença. Se este conteúdo foi útil para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com amigos e familiares. Essa simples atitude pode salvar vidas. E agora, me conta nos comentários. Você já conhecia todos esses sintomas e fatores de risco? Está cuidando da sua alimentação e da sua saúde? Vamos trocar experiências. Lembre-se, prevenção é o melhor caminho. Cuide do seu corpo, da sua família e da sua saúde todos os dias.